Olá, hoje quero dar continuidade com você aqui à leitura do Evangelho segundo Marcos, agora no capítulo 2, dando continuidade aqui à nossa saga de leitura. E o capítulo 2 vai se iniciar dessa maneira. Alguns dias depois, ele entrou outra vez em Capernaum, e ouvindo-se que ele estava em casa, e logo se ajuntaram tantos que não tinham mais lugar, nem perto nem da porta, e ele anunciava-lhes a palavra. Aí vieram 4 homens carregando um paralítico até ele, e não podendo aproximar-se dele por causa da multidão, removeram o telhado onde ele estava, e fazendo um buraco, eles baixaram a maca em que o paralítico jazia. Estava, no caso. Aí, vendo a fé deles, Jesus diz ao paralítico: Filho, teus pecados te são perdoados. Ora, estavam sentados ali alguns dos escribas, raciocinando nos seus corações: por que será que esse sujeito profere blasfêmias dessa forma? Quem pode perdoar pecados a não ser somente Deus? E de imediato Jesus percebeu em seu espírito o que eles estavam raciocinando dentro de si, e disse-lhes: por que então estão vocês raciocinando essas coisas em vossos corações? Ou seja, perceba aqui que eles não falaram, eles estavam raciocinando, estavam ali na mente deles. Por que esse sujeito perdoa pecados e profere essas blasfêmias? Pois só Deus pode perdoar pecados. Jesus percebeu no espírito dele e assim ele falou para eles. E aí Jesus disse-lhes, continuando aqui no versículo 8, por que estão vocês raciocinando essas coisas em vossos corações? Qual é mais fácil? Dizer ao paralítico, teus pecados te são perdoados? Ou dizer, levanta-te, pega a tua maca e anda? Mas, para que vocês saibam que o Filho do Homem tem na terra autoridade para perdoar pecados, ele diz ao paralítico: a ti te digo, levante-te, pega a tua maca e vai para casa. Em seguida ele se levantou, pegou a sua maca e saiu à vista de todos, de sorte que todos ficaram maravilhados e glorificaram a Deus, dizendo: nunca vimos nada igual. Bom, Jesus faz aqui, deixa claro de que ele veio de Deus, ele é Deus, ou seja, de que porque os judeus entendiam que só Deus curava. Então, uma enfermidade daquela situação, um paralítico, provavelmente de nascença, só Deus poderia curar aquele homem. E como já dizia as profecias, que paralíticos iriam andar, cegos iriam enxergar, e Jesus faz isso à vista deles, dizendo que não tem só autoridade no céu como também na terra. Versículo 13. E ele tornou a sair para o mar, e toda a multidão foi até ele. E ele começou a ensiná-los. E enquanto ia passando, ele viu Levi, filho de Alfeu, sentado na coletoria, e disse-lhe: segue-me. Esse Levi aqui é o Mateus, Mateus que escreveu o Evangelho de Mateus. Segue-me. E levantando-se ele o seguiu. E aconteceu que, estando ele reclinado à mesa na casa de Levi, no caso de Mateus, que muitos cobradores de impostos e pecadores também reclinaram com Jesus e seus discípulos, pois eram muitos, e os seguiram. Aí os escribas e os fariseus, vendo ele comendo com os cobradores de impostos e pecadores, disseram aos seus discípulos dele, por que come e bebe ele com os cobradores de impostos e pecadores? Ao ouvi-lo, Jesus lhes disse: não são os saudáveis que precisam de médico, mas sim os doentes. Eu não vim para chamar justos, e sim pecadores ao arrependimento. Então, provavelmente na sua Bíblia, na maioria das traduções que a gente tem hoje, não tem essa última parte. Não vim chamar a justos, mas sim pecadores ao arrependimento. Então Jesus deixou claro que você está em um contexto onde você está no contexto ali em que, após provavelmente a conversão de Mateus, ele chama Jesus para comer à casa dele, e lá tinha os amigos dele. Poderiam ser os únicos amigos dele, porque um cobrador de impostos não era visto como um justo e digno de estar nas sinagogas e no convívio comum da rotina dos judeus, de Israel ali. Então, o que sobrava para ele é estar junto com os outros cobradores de impostos e aqueles que eram considerados como pecadores, E muitos eram realmente. Mas Jesus deixa claro nesse contexto que ele vem chamar pecadores ao arrependimento. E é isso que Jesus faz desde do seu batismo. A primeira coisa que ele faz após ele sair do deserto, de ser provado por Satanás, ele entra na cidade, sai pregando, falando justamente: arrependei-vos. E é isso que nós estamos fazendo aqui. Seguindo o versículo 18. Ora, os discípulos de João e os 2 fariseus estavam jejuando, e foram até ele e disseram: por que jejuam os discípulos de João e dos fariseus, mas os teus discípulos não?
Jesus lhes disse: acaso podem os amigos do noivo jejuar enquanto ele está com eles? Enquanto eles têm o noivo consigo, não podem jejuar. Mas dias virão, quando o noivo lhes será tirado, e então jejuarão naqueles dias. Olha, isso aqui para mim é bem interessante, porque a gente vê o porquê do jejum. A gente fala muito de jejuar, você tem que jejuar, e parece que jejuar traz um sentido de mais intimidade com Jesus, mais intimidade com Deus. Pelo contexto aqui entendemos isso, de fato. Jesus fala, quando o noivo for tirado deles, haverá dias que eles terão que jejuar. Parece que isso traz, sim, um teor de proximidade com Jesus, não só essa proximidade, mas também da autoridade e do dever, né, do dia a dia, porque Jesus estava ao lado deles, fazendo milagres e maravilhas, fazendo tudo, e eles ali auxiliando como auxiliares de Jesus. E após isso, né, no contexto aqui de Jesus deixa claro, quando o noivo é tirado, eles terão que jejuar, enfim. Mas à frente vemos outros episódios referente à autoridade, para você também repelir demônios que são de castas diferentes. O jejum também implica nisso. Então, nesses dois pontos aqui nós observamos a importância do jejum, né? E a pergunta que fica, o quanto nós jejuamos hoje, né? O quanto nós fazemos isso hoje? Enfim, isso era uma prática quase que semanal dos judeus, tá? O jejum. Continuando, verso 21, e mais, ninguém costura um remendo de pano não pré-encolhido nem numa roupa velha. Caso contrário, o novo faz a velha rasgar, e o rádico fica pior. E ninguém coloca vinho novo em odres velhos. Caso contrário, o vinho novo rompe os odres. O vinho se derrama e os odres ficam estragados. Antes, o vinho novo deve ser colocado em odres novos. E aconteceu, certo sábado, que ele estava passando por algumas lavouras de cereal, e seus discípulos começaram a fazer um caminho colhendo espigas. Aí os fariseus disseram a ele: veja só, por que estão eles fazendo no sábado, o que não é permitido? Aí ele começou por dizer a eles: será que vocês nunca leram o que fez Davi quando estava necessitado e com fome? Ele e os que estavam com ele? Como ele entrou na casa de Deus, tornando Abiatar sumo sacerdote, e comeu os pães consagrados, que apenas os sacerdotes eram permitidos comer, e os compartilhou com os que estavam com ele. Então ele lhes disse: o sábado foi feito para o homem, não o homem para o sábado. Portanto, o Filho do Homem é Senhor até mesmo do sábado. Bom, e aqui terminamos o capítulo 2 do Evangelho segundo Marcos, e nos vemos no próximo vídeo.